Pai, eu quero te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu para reunir com os nossos irmãos, com alegria. Nós nos encontramos essa manhã. Obrigado, Senhor, pelas conexões. Obrigado, Senhor, pela rede que o Senhor tem estabelecido. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conversar com os nossos irmãos de todos os lugares dessa nação e de outras nações. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa trazer sobre os Teus filhos a bênção, trazer entendimento, trazer os conselhos, trazer inteligência, trazer sabedoria, trazer a tua soberania, trazer shalom sobre cada um dos teus filhos. Nós abençoamos e proclamamos vida em abundante, vida em abundância, para que eles sejam sempre cheios da tua presença. Que os teus anjos estejam liberados, Senhor, para sempre em cada palavra e em cada oração. Estabelecer o que é necessário na vida dos teus filhos. Quebra, Senhor, toda desordem, quebra, Senhor, toda desonra, quebra, Senhor, todo o caos na vida dos teus filhos, mas que eles sejam abençoados por todos os lados, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá? Nós estamos falando, então, já montando, né, preparando a nossa casa aí para receber a Páscoa, como nós viemos transitando e falando sobre isso, o tempo de alinhar as nossas casas para receber. E nós viemos tratando muito acerca do espírito da miséria. Eu tenho entendido um pouco sobre essa questão um pouco mais profundo, sobre o espírito da miséria, porque esse espírito ele produz em nós a perca da herança. A miséria faz com que nós, mesmo tendo recursos, nós não temos herança, ou seja, ele é o poder que destrói a transferência. O espírito da miséria ele vem como o destruidor de transferência, ele vem como o destruidor de, de conexões para que uma geração não receba da outra geração. Então, quando a gente fala isso, fala assim, nossa, pessoa é miserável, né? Meu Deus, que pessoa miserável. Miserável não é pessoa pobre. Miserável é aquele que ele é mesquinho. Então, todos que são mesquinhos, eles nunca transferirão para ninguém aquilo que ele tem. Então, o espírito da miséria é o que consome a transferência. Nós precisamos quebrar isso, o espírito da corrupção. E entrando dentro da Páscoa, nós veremos que a Páscoa ela vem com a proposta de trazer paz sobre uma casa, porque as casas elas seriam chacoalhadas, as casas seriam totalmente chacoalhadas pela miséria ou pela morte. Os primogênitos morreriam. Então a Páscoa ela vem como a proposta do Senhor para guardar todo o povo da destruição, do caos. E assim o Senhor então estabelece a Páscoa. O Senhor ia livrar. Então a Páscoa ela vem com uma série de fatos, né? 10ª praga, a Páscoa seria então o que livraria os israelitas da 10ª praga. 2, a libertação, aquilo que traria sobre eles, né, o temor do Senhor acerca da proposta que eles deveriam ir para o deserto oferecer culto ao Senhor. E uma nova estação. Então, a Páscoa, para mim, ela vem com algumas propostas. Primeiro, livrar as casas do caos. 2, tirar da perseguição. Então, vamos lá. Livrar a casa de todos os caos estabelecidos. Tirar as casas da perseguição da morte. Depois a gente ia ver que eles estabelecendo uma nova estação, porque ali começaria então a nação,
começaria um novo calendário. Aqueles que já caminharam com a gente aí sabem que nós falamos acerca de tempos e estações. Toda vez que Deus vai mudar algo na tua vida, ele precisa mudar o teu tempo, precisa mudar a tua rotina, né? Mas o tempo ele é muito interessante, muito propício a isso. E a gente vai ver a libertação, a saída do cativeiro. Então a Páscoa, ela vem com essa direção. É óbvio que depois a gente remete isso para Jesus, né, e tudo isso era símbolo da vida de Jesus, mas não tem como a gente falar que não foi isso. Jesus veio tirar a nossa casa da sepultura, Jesus veio alinhar a nossa casa, tirando dos atmosfera do caos. Jesus vem estabelecendo um novo tempo, um novo costume, uma nova, eu vou dizer assim, uma nova doutrina, né, ou uma nova hábito de vida, e Jesus veio para nos libertar. Então, a Páscoa, ela nunca perdeu o seu sentido, mesmo sendo no Egito, quanto sendo essa Páscoa de um modo espiritual. A proposta sempre foi a mesma. Amém? Um em um âmbito físico, outro em um âmbito espiritual. Mas a proposta sempre foi a mesma. Então a gente precisa estabelecer esse ponto. A Páscoa não é só o ritual onde a gente come carneiro e dá a nossa oferta. A Páscoa ela tem um sentido muito amplo. E aí a gente veio tratando já a respeito da vida de Judá, que tem muito sentido. Então falamos a respeito de Judá, a questão da honra, Judá em questão da, da, da característica dele, né, do adorador, porém, aonde ele caía porque ele não conseguiu deixar a semente, ele foi desonesto na semeadura e os filhos morreram por ser maus diante do Senhor. Eles não queriam deixar filho. Um era mau, o outro foi mau porque não queria suscitar descendente. Depois nós vamos ver que o próprio Judá foi mau porque não deu o último filho a Tamar para suscitar descendente. Então, era uma pessoa que não estava preocupado com descendência. E isso, para mim, ele faz muito sentido na guerra. Irmãos, na guerra a gente não se preocupa com descendência. É algo muito importante que nós precisamos sempre ter esses momentos. Por isso, há tempo de guerra e há tempo de paz. Eu vejo pessoas que trabalham com libertação, eles não sabem equilibrar o tempo da guerra e o tempo da paz. O tempo da guerra nós tomamos despojos, o tempo de paz nós fazemos filhos, para que eles assumam esses despojos. Entende? Então nós precisamos conquistar, mas nós precisamos ter aqueles que receberão herança. Porque senão nós nos tornamos miseráveis. O miserável é aquele que ajunta para não dar para ninguém. O miserável é aquele que leva as coisas para o caixão. O miserável é aqueles que, quando morre, quer que enterra a herança junto, né? Enterra aí tudo junto, porque fui eu que trabalhei. Então, esse é o miserável. E quando nós olhamos para a guerra em si, se não for feita em uma ordem correta, ela é o maior estabelecedor de miséria, de escassez e de caos. Entenda isso daqui. A gente está vivendo já um pré-guerra, né? E nós vamos vendo a desolação que é consequência da guerra. Os países vão sendo assolados, os países vão sendo destruídos, pessoas vão ficando em estados de miséria por causa da guerra. Então, a guerra, ela vai, a guerra não feita da maneira correta, ela estabelece o caos. Porque nós pensamos em avançar, mas não pensamos na descendência. Então, a gente vai ver esse mês de Judá, que começa com guerra, nós estamos preocupados em fazer guerra, mas esquecemos do monte que aonde isso acontece. Qual é o monte que isso acontece? Qual é o monte que a gente vai ter que subir? O monte da adoração, e é o monte da adoração é o monte onde nós levamos junto todos os nossos irmãos. É um monte onde nós caminhamos em unidade e não na solidão. A gente tem que fazer o negócio bem feito. Pois bem, é,
Entrando e caminhando por essa questão aí, nós vamos falar do mês de Nissan, ou Abib, né? Esse nome ele aparece na palavra em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13, verso 1 em diante, né? Que é a consagração dos primogênitos. Aparece o nome Abib. Em 13, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, o mês de Abibe, estáis saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, ao qual jura aos teus pais te dar terra que mana leite e mel, guardará esse rito neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães ázimos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda o fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia, contarás os teus filhos, dizendo: É isto, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mãos fortes o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti, aos teus pais, quando te houver dado. Apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiver, machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatará com um cordeiro. E se não resgatar, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatará. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isto? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abre a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. E isto lhe será como sinal na mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mãos fortes nos tirou do Egito. Então veja, essa também é uma festa dos primogênitos. Aqui vem aquela questão do resgate dos primogênitos, que a gente tanto ouve, né? Eu não costumo fazer como uma galera que tem feito aí, que tem feito um ritual todo solene e todo negociado, mas entendemos que sobre os primogênitos há uma caça diferente. Sobre os primogênitos há sim uma perseguição diferente. E a gente tem que, é lógico que em Cristo tudo já foi resgatado, em Cristo todas as coisas já foram feitas, mas nós falamos como memórias, né? Memoriais. Pois bem,
O mês de Abib, então, é o mês onde tudo isso acontece. E ele, então, é colocado aqui, escrito, é mencionado esse mês. Veja, a palavra Abib, ele significa fresco, ou a espiga nova de cevada, ou mês da formação das espigas. Essa seria a palavra original. É o mês onde as espigas começam a ser formadas, ou o frescor de um novo tempo, o novo ar, o ar de uma nova estação. Isso é a Bíblia. O Senhor então está dizendo: olha, respiram esse ar, porque vai ser um ar novo para vocês, porque vocês não mais vão respirar o ar da escravidão. Vocês estão saindo. Esse é o tempo, e esse tempo ele marca como uma memória. Por que uma memória? Porque há um memorial que o Senhor está tirando vocês da terra da escravidão com mãos fortes. Por isso serão por sinal nas mãos e sinal entre os olhos, porque foi com mãos fortes que o Senhor arrancou vocês de toda a terra do Egito. Foi com mãos fortes que o Senhor arrancou vocês da casa da escravidão. Foi com mãos fortes que o Senhor arrancou vocês da terra da assolação, e foi com mãos fortes que o Senhor protegeu vocês. Porque, irmãos, vocês sabem como isso funciona. Todos os milagres da Bíblia sempre são questionados. Exemplo: o Mar Vermelho se abriu. Não, é porque era uma época de maré baixa e não sei o quê, e papapá. Ah, isso aqui não, daquilo foi, porque o tornar em sangue, né? O sangue, a água que tornou em sangue. Não, isso daqui foram as algas, e é um tipo de pigmentação que é liberada das algas quando chega em um determinado momento, e aí fica tudo vermelho, aí mostra foto lá de lugares de água vermelha. Então, a gente sabe que tudo tem um questionamento físico. Mas quando chegamos na 10ª praga, meu irmão, o negócio é: todos os filhos morreu, mas nenhum fio de cabelo dos filhos de Israel caíram. Então começa a ser um negócio quando o Senhor diz: é mão forte, não tem questionamento. Como que em uma nação todos os primogênitos morrem instantaneamente em uma noite só, e ninguém da terra de Israel, que estava na terra do Egito, se fosse um surto, né, um vírus que escolhe só os primogênitos, né, mas como que poupa, então, uma terra e não poupa outra? Então, nós precisamos... Sim, é muito bacana. Então, a gente precisa entender que o Senhor, ele diz: é com as mãos fortes. Lembra que nós estamos já caminhando, e é isso que nós queremos profetizar sobre a tua vida. A mão forte do Senhor. Irmãos, nós precisamos começar a entender algumas coisas. Quando nós falamos mãos fortes, o Senhor, ele usa um texto muito real, no sentido de poder. Quando ele fala que ele traz uma questão: é com mãos fortes que ele tira, mas maldito o homem que confia no braço do outro homem. O grande problema é que em tudo nós não confiamos nessa poderosa mão do Senhor. E eu creio que é o tempo, como diz, de uma nova estação. Nós começamos a confiar nas mãos fortes do Senhor para conosco. O medo faz parte dessa geração. O medo faz parte de tudo aquilo que essa geração faz. A inconstância, a instabilidade faz parte. Mas o Senhor diz: é com mãos fortes que eu governo vocês. É com mãos fortes que eu conduzo vocês. É com mãos fortes que eu tiro vocês da escravidão. É com mãos fortes que eu posso conduzir o meu povo. A mão, ele vai falar do poder. A mão, ele fala da autoridade. A mão é que segura o cetro. A mão é que segura a arma. A mão é que segura todos os instrumentos de cura e de ferida. As mãos vai se referir aos ministérios, as mãos vai falar dos mandamentos. Então, quando ele fala de mãos fortes, ele fala daqueles que confiam no agir do Senhor. Estamos preparando a nossa casa, e aí nós estamos vendo que as nossas casas estão sendo cada dia mais ensinadas a confiar em tudo,
menos nas mãos fortes do Senhor. Nós tivemos um tempo, esse tempo de enfermidades, tempos de instabilidade, e quantos de nós entramos em desespero por ver algumas coisas, porque não cremos e acreditamos nas mãos fortes. Em contrapartida, eu quero hoje também orar, porque a Bíblia fala que é com os frutos das mãos que o Senhor nos abençoaria. Nesses dias de congresso, eu estava falando, ministrando algumas coisas, e uma das coisas que me veio à cabeça é que muitas pessoas perderam as suas mãos e os seus braços por acreditar e confiar nos braços de outros, ou seja, tornar braços de outros o seu braço. Quando ele diz, maldito é o homem que confia no braço, né? Maldito é o homem que confia no outro homem, faz do seu braço de carne a sua força, ele está dizendo exatamente isso. O grande problema é quando nós elegemos para nós os nossos braços. Quem já ouviu falar assim, não, fulano é braço direito do ciclano? Não, ciclano é meu braço direito. A gente não tem expressão, até eu estava domingo, né, nós estávamos terminando o congresso, eu estava falando acerca da minha esposa e tudo mais, e aí eu entrei em um tempo, nessa palavra, falando acerca disso. Irmãos, veja só, nós somos sempre o que elegemos braços para as pessoas. E eu sei que muitos de vocês elegem braços até para o ministério. Muitos, né, falam assim, não, fulano é o braço direito do apóstolo. Aí eu pergunto assim, mas quem que elegeu? Quem alguém já viu falando assim, irmãos, esse fulano é meu braço direito? Ninguém, nunca ouviu isso, porque eu nunca falei, entendeu? Mas é o fato que muitas pessoas já estão tão acostumadas de ver essa questão que, não, é o braço direito, braço esquerdo. Não, eu não tenho braço direito nem esquerdo dado a pessoas. Eu tenho pessoas que me ajudam a suportar o meu braço. São pessoas que ajudam a suportar a minha vida, ajudam a suportar meu ministério, mas se um dia essas pessoas resolverem sair, eu tenho braço direito e esquerdo. Pode ficar um pouco mais pesado, mas os meus braços estão aqui. Eu não perco eles. Você entendeu? Nós precisamos entender que muitos estão com os braços amputados porque fizeram de outros os seus braços. E o dia que essas pessoas resolvem a trilhar um outro caminho, eles não sabem mais o que fazer. Por quê? Porque eles entregaram a sua força a braços de outros. Então, hoje, nós vamos orar. Exatamente. Mas é interessante, e aí que está. Arão e Ur foram os que suportaram os braços de Moisés, e não foram os braços de Moisés. É isso que eu digo. Hoje, nós temos Arãos e Urs, pessoas que suportam os braços e que não são os braços. Muitos têm feito dos seus braços. Eles são incapazes de funcionar sem esse tipo de situação. E o Senhor diz, eu tenho mão forte. O mês de Abib, ele é o mês que diz, eu tenho mão forte. E essa minha mão, ela vai prover uma força para gerar o trigo, para gerar a cevada, para gerar o milho. Lembra que nós vamos falando do espírito da miséria? Espírito da miséria é exatamente isso. É a terra que não tem força para gerar as minhas sementes. E o Senhor diz, eu faço com mãos fortes a terra gerar. Esse é o mês de Abib, esse é o mês do rebento, esse é o mês do novo, da nova espiga, esse é o mês onde a terra produzirá nova espiga, porque é os meus braços, é a minha força que vai fazer com que isso aconteça. Não é a situação econômica da nação, não é a situação econômica de um país, não é a situação econômica da minha cidade, não é a situação econômica do mundo. Quem faz com que a terra produza para mim é as mãos fortes do Senhor.
É as mãos fortes do Senhor que faz as coisas produzirem. É a potência do Senhor que faz as coisas darem certo. É a força do Senhor, é o braço do Senhor. Porque as mãos dele abençoam as minhas mãos. Mas como abençoar as minhas mãos se eu já não tenho mão? Porque eu já entreguei as minhas mãos para outros. Como o Senhor abençoará a minha força se eu já não tenho força? Porque eu entreguei a minha força a outra. Como eu vou fazer isso? Como eu vou entregar? E como eu vou ser abençoado se algo já arrancou? Entendeu? Então, o que eu preciso entender aqui, eu preciso ver que eu tenho no Senhor a minha confiança. É aquilo que eu falo, amo todos aqueles que servem. E os que não servem também a gente ama. Mas eu digo assim, a gente ama essas pessoas, mas entendemos que cada coração é cada coração. Que um momento pode estar legal e outro momento pode estar coisado. E simplesmente um dia falar, olha, não vou trilhar outro caminho. E isso é inevitável. E aí, nós conseguiremos viver novas estações? Quando eu começo a falar de Judá, adoração. Adoração contrapõe murmuração. Abib é o mês onde começa um tempo novo, mas muitos já estão ligados às velhas estações e não conseguem se desconectar. Por isso o Senhor diz, é com mãos fortes. É com mãos fortes eu faço vocês começarem uma nova estação. É com mãos fortes eu trabalho isso com vocês. Então, nesse tempo, nós queremos profetizar, primeiro, que o Senhor restituirá os teus braços e as tuas mãos. Se porventura você entregou as tuas mãos e os teus braços a alguém. 2, você vai ser restituído em força e a tua terra vai ser frutífera, porque as mãos fortes do Senhor, ele aplicará potência sobre a terra que foi amaldiçoada. As mãos do Senhor trará bênção. 3, o mês de Abib é o mês da frutificação, é o mês onde começa a nascer os novos projetos. Então, nós vamos proclamar que, em nome de Jesus, os filisteus não roubarão as suas novas sementes, eles não comerão os brotos. Irmãos, preste atenção, broto é a essência da árvore nova. Se come o broto, a árvore morre. E é muito interessante, quem faz hortinha sabe disso, né? Quando começa a sair aquela planta, com aqueles brotos, vem as formigas, vem as lagartas, vem essas que nós chamamos de pestes, né? As pestes, elas vêm comendo os brotos para que a semente morre. Então, o que nós estamos vendo? Esse é o começo, esse é o primogênito, o primeiro, o que brota, o que faz a força motriz ali das primeiras coisas que estão surgindo. E esses brotos não podem ser comidos. Veja, a guerra dos filisteus, e os filisteus, eles vêm devorar as sementes, pegarem os brotos das nossas sementes, aquilo que nós estamos começando a produzir, para poder roubar. Então, nós proclamamos que as mãos fortes do Senhor nesse mês de Abib estará sobre a tua colheita, não trazendo juízo, mas trazendo proteção. O Senhor protegerá a tua colheita desse ano. Lembre-se, existe grão e semente. E quando nós falamos de semente, nós estávamos ministrando acerca disso. Semente é aquilo que eu planto e é a melhor que eu tiro para replantio. O grão é aquilo que eu colhi da semente e agora eu vou usar para alimentação. Então nós precisamos entender que o Senhor guardará com mãos fortes as nossas sementes, aquilo que foi semeado e agora aquilo que eu vou ressemear. Eu preciso guardar semente para ressemeadura. E as ofertas que nós fazemos nessas datas, para mim, é isso, são as ressemeaduras. As sementes que eu colhi e eu guardei para plantar de novo. Eu colhi, eu guardei para plantar de novo. As ofertas que nós fazemos no longo de todo o ano, para mim é isso. Eu planto e colho. Eu plantei trabalho e colhi salário.
Então, eu pego desse salário e guardo uma parte desse salário, que seria a parte de eu semear de novo, eu plantar de novo. Por quê? Porque se eu pego tudo e como, eu não tenho mais plantio. E por isso, às vezes, que o nosso salário ele começa a estar debaixo de uma miséria, porque eu não vou replantando, eu não vou fazendo isso girar. Eu preciso pegar e replantar. Um outro ponto, a Bíblia, ele começa como a primazia de todos os meses. E a primazia de todos os meses começa com Jesus, começa com o Cordeiro. A primazia de todos os meses começa com a festa do Cordeiro. Então nós vamos ver que esse é o tempo onde o Cordeiro é celebrado. Não, é só um símbolo mesmo que eu usei aqui. Mas é o fato de você pegar e ir semeando. Um outro ponto, nós vemos a primeira vez aparecendo a palavra a Bíblia aqui. Veja, na verdade, na palavra original, nós vamos ver que a palavra Bíblia, ela aparece em Êxodo capítulo 9. Abre aí, Êxodo capítulo 9. Êxodo 9, no verso 13, que ele vai falar da sétima praga, ele vai falar das chuvas de pedra. Abre aí no verso 28. Ora, ao Senhor, pois, já basta esses grandes trovões e chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temais ao Senhor Deus, não temeis ao Senhor Deus. Olha o que ele diz: o linho, a cevada foram feridas, pois a cevada já estava nas espigas e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não havia nascido. Olha o que ele diz aqui, ó. A cevada já estava na espiga. A palavra aqui para espiga, nessa ocasião, é a palavra bibi. Ou seja, a cevada já estava na espiga. Então, a palavra bibi, ela vem com essa característica de é, 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 espiga, ou seja, a bibi espiga, espiga bibi. Então, o nome para esse mês é dado exatamente por isso. É o começo. É o começo da primavera. E no começo da primavera tem espiga. No começo do teu ano tem espiga. No começo do teu ciclo tem espiga. No começo da tua vida, do teu novo ciclo, vai ter espiga. E a espiga é o que suporta os grãos. Deixa eu pegar aqui. 9:28 ao 31. Êxodo 9, isso. Então, veja, o que eu estou dizendo para ti, irmãos? Se não tem espiga, não tem grãos. Entendeu? Veja só. Quando a gente olha aqui, a gente sempre confunde, né? Eu creio que muitos já viram isso daqui. Deixa eu pegar para vocês verem.
Muitas vezes a gente olha para essas imagens aqui e a gente atribui isso daqui. Quem já viu essas imagens? Isso daqui é a cevada. A gente pensa que isso daqui é trigo, né? Isso é cevada. Então, quando a gente olha para essa característica, a gente vai ver que a espiga seria isso, a esse talo, a essa questão onde vai todos as plantinhas, os trigozinhos, ou a cevadinha, ele vai nascendo. Então, a cevada é a referência de Abib. Haverá, haverá fruto, mas para que haja fruto, tem que ter aquilo que suporta os frutos, onde os frutos estão conectados. E essa daqui é a base. Quando a gente fala de Abib, ou de frutificação, não adianta a gente só mencionar os grãos, se nós não mencionarmos aquilo que suporta esses grãos, como o milho. Primeiro tem que ter a espiga, depois o grão. Jesus, ele traz uma referência em uma das parábolas dele, que vê? Marcos 8. Marcos 8, 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, veja só, como que é o reino de Deus? Olha Jesus explicando o reino de Deus. Como que é o reino de Deus? É como uma semente, que ninguém sabe como acontece. Ele só precisa de uma semente e de uma terra. A terra, por si só, é o próprio ativador da tua semente. E ninguém sabe como. Se você pegar um grãozinho de milho e deixar em cima de um armário por 50 anos, ele vai ser um grãozinho de milho. Mas se você pegar ele e colocar na terra, esse grãozinho de milho, ele vai brotar. E por que ele não brota na prateleira? Por que ele não nasce ali? Porque simplesmente a terra é o ativador da semente. E aí ele diz, ninguém sabe como. Marcos 4, 26. Ninguém sabe como. A terra fez isso. E o reino de Deus é assim. Quando ele cai na tua vida, e não sabemos como, você é a terra. Essa semente cai. E essa terra sendo boa, você não tem uma fórmula para isso acontecer. É a tua própria vida que ativa esse reino dentro de você. E esse reino ele vai crescendo. Como que ele cresce? Ó, a terra por si só frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão. Então veja, primeiro você se torna crente, vou usar esse termo, depois você consegue estabelecer os teus suportes, depois aparece o fruto. São 3 etapas na nossa vida. Primeiro você se torna uma pessoa viva, a erva verde. Depois você precisa ter o suporte para que o fruto venha nesse suporte. Então esse é o mês de frutificar, mas Abib significa espiga. O fruto o Senhor nos dará, mas eu preciso ter a espiga. A minha parte é ter essa espiga, e por isso eu disse das mãos fortes, e por isso eu vim para as minhas mãos. Entenda o seguinte, irmãos, muitos de nós já perdemos as espigas da nossa vida, assim dizendo. Já perdemos o suporte porque entregamos a outros toda a base de sustentação da nossa vida. E aí não conseguimos mais a produzir. Por isso eu disse, hoje eu quero orar para que o Senhor restitua as tuas mãos, restitua as tuas espigas, porque a Bíblia significa isso, as espigas.
o rebento, o broto de cevada, as espigas que faz com que as sementes nasçam dentro de mim. As sementes produzam e fique ali, a semente não produz, o milho está lá, e não fica um monte de sementinha ali dentro daquele casulinho. Ele fica grudado em uma espiga. Se você não tem mais suporte, se você não tem mais essa suportação, ou como diria o Ariel, esse suportamento, né? Se você não tem mais esse suporte, não haverá fruto, não haverá grãos e não haverá sementes na sua vida. A Bíblia é um tempo do novo, o novo começo. Agora veja só, voltamos para a Bíblia de novo. O mês de Abib aparece depois. Mencionado em Deuteronômios e em Levítico, mas falando sobre as festas. Mas nós vamos ver que o primeiro mês ele é mencionado em várias etapas das Escrituras, aonde nós entramos então no novo, preparar a nossa casa para o novo. E hoje eu ia falar algo aqui, mas eu vou parar por aqui. Veja só, queridos, o suporte, sim, mas o ponto que eu quero referir hoje é em quem está a minha fé. Por isso ele diz, é como uns fortes. E o Senhor diz o seguinte, irmãos, eu não sei se vocês repararam nas Escrituras, e principalmente quando começa a Páscoa, o Senhor diz exatamente isso. Foi como uns fortes. O Senhor frisa isso. Olha tanto que o Senhor frisa. Em Êxodo, capítulo 20, o Senhor diz assim, então falou o Senhor Deus essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí ele começa todos os mandamentos. Então veja só, o Senhor ele sempre vai falar dessa tirada dele. A terra do Egito é uma expressão que o Senhor sempre menciona em todos os lugares, dando como uma referência ao povo. Fui eu que te tirei de lá. Fui eu que te tirei da escravidão. Fui eu que te tirei da casa da servidão. Fui eu que te tirei da casa do Egito. Fui eu que eu te tirei desse lugar. Então, todas as vezes o Senhor menciona, e ele menciona a mesma coisa. Eu te tirei desses lugares. Eu te tirei desses lugares. Eu te tirei desses lugares. Por quê? Porque é a expressão da mão forte. E quando ele diz, quando vocês sentarem para comer a Páscoa, vocês vão ensinar os filhos de vocês exatamente esse ponto. Sou eu que tirei com mãos fortes da terra do Egito. Então, a questão do suporte seria a fé. Em que mão? Entendeu? As minhas mãos estão acopladas a essas mãos ou não? As mãos do Senhor é o braço que me sustém, ou a força que me sustém, ou eu já fiz de outras minhas mãos e o meu suporte? Quem está confiando? Em quem está a minha confiança? A gente fala em Deus. Será? Se faltar dinheiro, você desespera? Se faltar pessoas, você desespera? Se faltar ajuda, você desespera? Se faltar alguma coisa, você desespera? Então, em que mão está a minha fé? Está no meu trabalho? Está nos meus amigos? Está na minha família? Está, seja, esse mês de Abib é o mês de estabelecer novos começos. Esse mês de Abib é o mês que o Senhor demonstra a mão forte dele. Esse mês de Abib é quando o Senhor acaba com a miséria. Por quê? Porque é com frutificação, com espiga, que nós começamos esse mês. Eu vou dizer isso, irmãos. Uma terra miserável não produz espigas.
mas uma terra próspera, ela produz espigas. Então, é com mãos fortes que o Senhor sentencia a casa da escravidão, e as tuas espigas estará plenamente cheia. Eu profetizo isso sobre a tua vida. E nós vamos orar nesse sentido hoje. Lembre-se, como eu disse, nós vamos quebrar a estação, a palavra da miséria. E nós vamos quebrar essa casa da miséria. E assim será. Amém?